E nessa aula, nós vamos comentar sobre um papel fundamental da camada de rede, que é a camada que nós estávamos estudando. Peço desculpas pela minha ausência. Ainda hoje está um pouco assim desconfortável a gravação, mas já acredito que nós consigamos passar aí o conteúdo a vocês. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre repasse e roteamento, que são funções da camada de rede. Nós vimos, eu vou aqui abrir o Package Tracer. Acabei de instalar o simuladorzinho de rede, né, que nós utilizaremos em aula presencial, ou utilizaríamos em aula presencial. Eu vou ter que procurar aqui, que não está aparecendo. Então, nós vimos sobre camada de rede que nós podemos utilizar aí a camada de rede, ou a função dela principal é... Só um minuto. Vou entrar aqui com o usuário. Tá ok. Então o aplicativo está aberto aqui. Então o Packet Trace a gente já usou antes para criar uma redinha, certo? Uma rede com computadores. Só que quando a gente fez isso, vocês ainda não compreendiam a história de endereçamento IP. O protocolo IP, no caso IP versão 4, IPv4, ele é um protocolo responsável por endereçar, identificar hosts, né, máquinas que podem ter endereço na internet, e também redes, onde esses hosts estão presentes. E aí nós vimos como configurar hosts usando o protocolo IPv4. Aprendemos sobre camada de rede, na camada de rede, sobre máscara de subrede. Então, na camada de rede tem mais essa informação, essa novidade, que nós conseguimos quebrar uma rede maior em subredes através da alteração da máscara de subrede. Inicialmente, nós vimos como utilizar a máscara cheia, né, ocupando os octetos inteirinhos, e depois vimos como pegar parte de um octeto, um ou mais bits, para usar com host, por exemplo, avançando o endereço da rede, e aí a gente tem aquela história de, pega para hosts, não, pega para redes, né? Também é possível pegar para host, mas no nosso exemplo nós vimos como criar redes a mais dentro de uma rede maior, uma super rede, aí, uma supernet, a gente conseguir fragmentar em subredes. E nós vimos isso na prática. Agora vamos ver como configurar subredes e interligá-las fisicamente. Quem permite passar fluxos de uma rede para outra é um equipamento conhecido como roteador. Ele consegue trabalhar na camada de rede, por isso esse equipamento ele consegue passar o fluxo de uma rede para outra. Então, imaginando que aqui a gente tem o PC0 e o PC1 sendo uma rede, e o PC2, vamos colocar mais um, e o PC3 pertencendo a outra rede, eu quero que essas duas redes possam se comunicar. Então vamos imaginar que essa rede aqui, deixa eu ver onde que está o rótulo.
Vamos dizer que essa rede aqui, vamos pôr IP para ela, é a rede 192.168.0 ou vamos pôr aqui, ponto 0.0. E a máscara de subrede é 255.255.255, até aí novidade nenhuma. E aí aqui no finalzinho nós colocamos 128. O que isso significa? Vocês se lembram, já faz tempo, mas vamos recordar. Quando eu coloco uma máscara desse jeito aqui, eu estou dizendo que todos os octetos onde na máscara estão anotados 255 indica que todos os bits aqui são 1. E bit 1 na máscara representa a rede. Então eu tenho 3 octetos inteirinho para identificar a rede. E aqui no último octeto eu tenho o decimal 128. Mas como seria em binário o decimal 128? Vamos olhar aqui na calculadora? Só para não ter que ficar lembrando como fazer a conversão, né? Já vamos digitar direto na calculadora em modo programador, modo programável, no meu caso. Então, aqui eu quero, em decimal, eu quero saber o que é o 128. Olha só aqui em binário como é o 128. O 128 são 7 bits 0 e o bit mais da esquerda é um bit 1. Certo? Então seria o mesmo que deixar apenas o bit mais da esquerda com o número 1. Isso quer dizer o quê? Que um bit apenas desse último octeto, né, da máscara, só um bit, né, do último octeto no endereço, né, no caso aqui o endereço 926800, nesse último octeto aqui apenas, né, nesse último, um bit indica a rede. E os outros 7 bits indicam os endereços de host. Então, quando eu digo que a rede é o 92.168.0.0, eu tenho uma subrede e aqui eu posso ter uma outra subrede dentro de uma faixa comum maior. Aqui a rede pode ser 192.168.0.1. Posso ter, perdão, rede 1 não, né? Bit 0 para a rede 128. E a máscara a mesma. 255.255.255.128. Gaio, por que repetiu 128 aqui e 128 lá? Aqui eu estou dizendo o seguinte, deixa eu abrir aqui o bloco de notas, o editor de texto aqui no Linux, né, que eu estou usando o Linux. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho duas redes. Uma delas é 192.168.0.0. Só que quando eu digo que a máscara é 255.255.255.128, se eu represento isso daqui em binário, o último octeto aqui em binário, só pegando o último octeto, tá? Só esse cara aqui. Ele em binário são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits 0. E aqui, quando eu represento isso em binário, esse último octeto aqui, ó, estou dizendo que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que isso significa? Significa que quando eu jogo a máscara, né, no caso só o último octeto que está mudando, quando eu jogo a máscara no endereço, eu estou dizendo que esse bit aqui ele é de rede
e todos os outros bits aqui são de host, porque 0 na máscara, aqui é máscara, e aqui é endereço. Aqui é o endereço de rede. Então, por quê? A máscara aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu quis suprimir essa parte aqui porque ela é igual. Eu estou dizendo que todos os três octetos aqui, né? Os 24 bits que eu tenho aqui, ó, 8 bits 1, mais 8 bits 1, mais 8 bits 1, 8, 16, 24. Eu estou dizendo que esses três conjuntos de octetos que estão com bit 1 na máscara significa que são bits que vão ser utilizados para identificar rede lá no endereço IP. E aí o endereço IP, se a gente quer pôr em binário, só para ser mais rápido, vamos ver quanto que é 192 em binário. 1 e tudo zero. Então, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto. Quanto que é 168? 1010, 1000. E aí eu tenho aqui ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora que eu estou representando em binário, vamos entender. Então, aqui é o endereço IP, em binário. Aqui é a máscara. Sempre que na máscara tiver valor 1, o que está aqui em cima identifica a rede. Então, aqui eu estou identificando rede, 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 só que aqui é host. Mas o host está daqui para lá. Ó. Isso aqui também é rede. O host começa aqui, daqui para lá. Por esse motivo, eu tenho 8, 16, 24 bits para a rede, mais um bitzinho aqui. Então, eu estou usando 25 bits para identificar a rede. E para 32 bits, que é o tamanho do endereço IP versão 4, faltaram 7 bits. Esses 7 bits só que vão identificar os hosts. E graças a esse bit aqui adicional, eu consigo pegar essa rede maior aqui e quebrar, né? Então, por exemplo, a rede aqui é o 92.168.0.0. Se eu tivesse uma rede maior com esse endereço, com esse prefixo, né? O 92.168.0, eu consigo criar uma subrede no último octeto. Então, a primeira subrede é 00, né? Final 0. A segunda subrede, ela vai ser, vamos copiar aqui, para entender, sempre mostrando com a conversão para binário. Então, a segunda subrede, ela vai ser, em vez de 0 aqui, ela vai ser 1 aqui. Porque como eu tenho esse bit aqui para representar a rede, o primeiro valor é 0, o segundo valor é 1. Só posso ter esses dois valores possíveis, né, com um único dígito binário. Só que ao converter isso daqui para decimal, isso daqui equivale a 128. Então, aqui o endereço da segunda subrede é 128. E a máscara é igual. A máscara é a mesma. Eu estou usando a mesma máscara para duas subredes. Então, a máscara continua sendo essa aqui. Então, tem essa máscara e estou aplicando no endereço ali correspondente.
certo? Então, dessa forma, eu consigo quebrar um endereço desse aqui, que se eu não tivesse usado o bit a mais aqui para a rede, eu teria 0 aqui na máscara, eu teria todos os bits para host, então eu poderia ter uma única rede com 254 computadores, de 1 a 254, porque 0 não pode, identifica a rede, e o número máximo, que seria o 255, é o endereço de broadcast. Pegando esse bitzinho, eu quebrei a rede em duas subredes. A primeira vai do endereço 1, né? Endereço 0 é o endereço da própria rede. A primeira redinha vai de 1 a 126. 127 é o broadcast, 128 é a próxima rede. Então, cada rede, subrede aí, eu posso usar com 127 hosts. E aí a gente faz isso na prática aqui no Packet Tracer. Então aqui é a rede 92.168.0.128, aqui é a rede 92.168.0.0. E aí como que eu configuro os PCs? Vamos lá. Para configurar os PCs, clico lá no PC, config, ou desktop, pode ser IP configuration, e o endereço IP desse PC é o primeiro PC dessa rede 192.168.0.0. Então, eu vou colocar aqui que ele é o PC2. Por quê? Já explico. Aí a máscara, eu tenho que pôr a máscara que a gente deixou, que é final 128. E aqui está o segredo de por que a gente não usa o primeiro endereço possível para host, que é o 92.168.0.1. Por que a gente não usa para host? Porque, em geral, esse endereço é usado como um endereço que vai ficar lá no roteador, através do qual os pacotes dessa rede conseguem passar, ser transmitidos para outra rede. Esse endereço é chamado de gateway. E esse valor vai ficar lá no próprio roteador. E aí, quando a gente precisar encaminhar, né, pacotes de uma rede para outra, esses pacotes vão sempre ser enviados para o gateway, e o gateway passa a bola para frente, tá? Então a gente deixa sempre o primeiro endereço possível para host para o endereço de gateway. Toda rede tem um endereço de gateway, tá certo? E aí a gente configurou o primeiro PC. Eu vou até copiar aqui o endereço de gateway, porque a gente vai ter que usar. Está configuradinho agora o PC 0. Agora vamos configurar o PC 1, que está na mesma rede. Desktop, IP Configuration. Então, vou colocar aqui o endereço do gateway, só que agora aqui é o endereço do PC 1. Se o PC 0 tinha o final 2, o PC 1 vou pôr o final 3 para ficar na sequência. A máscara, tudo 255, menos o último octeto, que é 128, e o gateway está aqui, é o mesmo. O gateway é um único endereço IP na rede, então em todos os equipamentos, em todos os hosts da mesma rede, você coloca o mesmo gateway. Tá, e definir. Agora vamos definir essa outra rede. Desktop, IP Configuration. Agora aqui muda um pouco. Se a rede é 128, o primeiro PC possível, o primeiro host, seria 129. Só que a gente deixa esse 129 para gateway. Então aqui o primeiro PC é 130. Certo? A máscara é final 128 também. E agora o gateway é o 92.168, né? 92.168.0, essa é a rede, ponto. Ora, se a própria rede é 128 no final, então o primeiro host é 129. O primeiro host é o endereço que a gente deixa para gateway.
para o roteador. E fazemos isso no PC3. Opa. Desktop, IP Configuration. Então, isso daqui é o Gateway. 130 foi o primeiro host. 131 é o segundo. Máscara 255.255.255.128 e aqui o gateway. Pronto. Nós criamos, configuramos o IP dessas duas redinhas, da rede 192.168.0.0 e da rede 192.168.0.128, só que nós não interligamos nem os computadores entre si da mesma rede e nem as redes entre si. Agora é a hora de colocarmos equipamentos e cabos, ou sinal sem fio, né? Mas vamos colocar cabo, que é o mais tradicional. Então, o primeiro equipamento que nós temos que usar é o switch. O switch permite ligar equipamentos fisicamente, vamos dizer assim, equipamentos da rede, e ele não entende camada de rede, ele trabalha até a camada inferior da camada de rede, que é a camada de enlace. Então, ele quase que opera em modo físico. Então, ele vai ser o responsável por ligar esses dois equipamentos da mesma rede. E agora a gente coloca o cabo. O cabo que eu ligo um PC ao switch é o cabo direto, ou straight, copper straight through, que está anotado lá embaixo, tá? Então, eu ligo esse cabo direto. Não vou ligar a porta USB, nem RS232, que é a porta serial. Eu quero ligar a porta Ethernet, a portinha lá, padrão de rede, né? Que é essa Fast Ethernet. E vou ligar no switch na Fast Ethernet, a primeira aqui, ó. Não console, tá? Console é para configurar o switch. Na Fast Ethernet. Pronto, liguei. Faço isso de novo no outro PC. Fast Ethernet. Fast Ethernet 2.0.2. Pronto. Esses equipamentos conseguem se comunicar entre si. Só que eu tenho que agora fazer a ligação dos equipamentos da outra subrede. Então, vou colocar outro switch lá. Onde estão os switches? Aqui, switches. Vou pegar esse 2960, que é o que eu usei ali. E vamos ligar aqui, no rainho aqui, a gente pega o cabo straight through, né, cabo direto. Fast Ethernet com Fast Ethernet 1 aqui. E a Fast Ethernet do PC aqui com Fast Ethernet 2 aqui do switch. Ok. Os hosts de cada subrede estão interligados, mas as subredes em si não. Essa não está ligada com essa, estão isoladas. Aí agora é que eu tenho que usar um roteador. Eu vou pegar esse primeiro aqui, ó, 4331. Esse desenho aqui circular, parece um disco, né? Parece uma bolacha recheada. É o desenho padrão de roteador, ó, router 0. Então, nesse roteador eu vou ligar os switches de cada redinha, que é o switch da minha subrede aqui, 92.168.0.0, e aqui é o switch da minha subrede aqui, 92.168.0.128. Como que eu devo fazer a ligação do switch com o roteador? Depende das portas que os switches e os roteadores possuem. Se o switch possui porta gigabit, que é uma porta mais rápida, é interessante ligar a porta gigabit ao roteador. Claro que o roteador tem que ter também. Então, nós vamos fazer essa ligação. Em vez de Fast Ethernet, nós vamos colocar Gigabit Ethernet, que é mais rápido, do switch para o roteador. E aí aqui a gente tem que escolher qual interface. Quando a gente clica no roteador, veja só. Peraí. Aqui em Config, nós temos lá 3 interfaces Gigabit Ethernet no roteador.
nós vamos ter que ligar o switch da esquerda a uma dessas interfaces, por exemplo, a 000, e depois o switch da direita a outra, por exemplo, 001. Então, vamos fazer isso. Vou pegar o cabo é o cabo direto, também, porque é como se eu estivesse ligando... Não, perdão. Não, entre roteadores que eu ligo o cabo não direto. Aqui ele aceita o direto mesmo. Então, cabo direto, só que eu vou pegar a porta gigabit 01 com a gigabit 000. Vou pegar a porta gigabit 01 desse switch com a porta gigabit 001 do roteador. O que está acontecendo? Por que está em vermelho? O roteador precisa ter as portas ativadas. Mas antes de fazer isso, o roteador é um equipamento de camada de rede, então ele tem endereço IP. Ele é como se fosse um computador com duas placas de rede. Uma para se ligar com essa rede, outra para se ligar com essa. Então a gente tem que configurar. É agora que a gente vai usar aquele endereço de gateway. Nessa redinha aqui, como é que ficou o gateway mesmo? O gateway ficou lá como o 92168, deu para ver aqui? 9216801, acho que eu não posso mexer o mouse. 9216801 lá embaixo, o gateway. E eu tenho que pôr nessa porta aqui, nessa interface, esse endereço, que é a gigabit 000. Então, vou clicar aqui, na gigabit Ethernet 000, qual é o endereço IP, então? É 192, é o gateway, 192.168.0.1, o gateway dessa rede aqui. E a máscara que eu defini lá, final 128. E aqui, olha, o status da porta, eu tenho que ativar, tenho que deixar on. Agora ligou. E agora, essa gigabit Ethernet 001 é a porta que está ligando com essa subrede aqui, ó. É essa portinha aqui. Ela é com a caixinha aparecendo ali, ele não mostra. Ela é a porta gigabit 001. Então, aqui eu ponho o gateway dessa rede, que é o 92.168.0.129. Então, vamos configurar. 192.168.0.129. E a máscara, final 128. Ele já entendeu que a máscara é essa. Só de ver do outro lado, né, ele já intuiu que desse lado aqui a máscara também só vai poder ser essa. E ativa aqui a porta. Pronto, agora está ficando tudo verdinho. E a partir de agora eu consigo pegar um pacote do PC 0 e mandar para o PC 3, por exemplo. Usando o endereço IP, né? Vamos fazer isso via comando. Então a gente pode usar o comando ping no PC 0. Eu quero dar um ping no PC 3. Mas qual é o endereço do PC 3? É o 92.168.0.131. Veja lá, ó. 92.168.0.131, tá aqui. Então, vou dar um ping a partir do PC 0. Eu uso aqui, ó, o command prompt, para abrir uma tela igual do prompt do MS-DOS. Uso o comando ping e dou 192.168.0.131. É esse último PC que tem esse endereço, esse PC 3. E só vai passar se o roteador receber e passar para cá. Só vai funcionar se o roteador estiver ok. Demora um pouquinho na primeira vez, é normal. Olha só, o roteador deu um aviso lá, roteador não, ping, né? Deu um request time out, quer dizer, esgotou o tempo. Então, do primeiro envio não deu tempo de chegar, mas a partir do segundo pacotinho lá que o comandinho ping mandou, ele recebeu a resposta, ó. Resposta de 192.168.0.31.
Ora, se eu estou aqui no PC0, que é o 9216802, ele está recebendo resposta do PC3, que é o 921680131. Então, se ele está recebendo resposta, é que a informação chegou e está voltando. Essa é a característica do protocolo ping. Perdeu só um pacote, então perdeu 25% de 4 pacotes enviados, porque foi um pacote só que foi perdido. Olha lá, enviado 4, recebidos 3, perdidos 1. Consegui estabelecer a comunicação graças ao roteador. Então, o que o roteador faz? Agora a parte teórica. Vamos lá. O papel de um roteador é fazer o repasse e roteamento. O repasse é simplesmente pegar um pacote que está vindo por uma interface do roteador. Então, imagina que o roteador, os dois bracinhos aqui, esses cabos aqui, aqui é uma interface. Então, o roteador está recebendo um pacote por essa interface e aí ele repassa para outra interface. Então, essa passagem de uma interface para outra do mesmo roteador é chamado de repasse. O roteamento é quando ele manda, depois de chegar na interface correta, o roteador pode ter várias interfaces, tá? Esse aqui tem só duas, mas pode ter mais. Uma vez que ele recebe, o roteador recebe um pacote por uma interface, ele escolhe por qual interface mandar encaminhar o pacote, né? Repassar. E depois aqui ainda tem a decisão, quando existe mais roteadores pelo caminho, o que é comum na internet, entra a história do roteamento. Quando você tem pelo menos 2 roteadores envolvidos numa comunicação, aí entra em ação também o roteamento. Então, a camada de rede ela determina a rota, o caminho tomado pelos pacotes ao fluírem de um remetente a um destinatário, onde existam mais de um roteador. Exista mais de um roteador, certo? 2 ou mais roteadores. Agora, quando você tiver redes se comunicando através de um único roteador, só o que está acontecendo é o repasse. Porque não tem rota. A rota é única. Só tem que passar de uma interface para outra. Então, é repasse. Agora, quando existem 2 ou 3 roteadores e daí para mais, aí entra em ação o roteamento. Que aí, por qual roteador que vai passar até chegar no destino? Quando você tem dois ou mais roteadores, você tem múltiplos caminhos para chegar no mesmo destino. Pensa igualzinho numa rodovia. Você está indo de uma rodovia para outra, só que você tem um destino lá que possui uma malha rodoviária. Você tem 3, 4 rodovias. Por exemplo, se você desejar ir daqui a Campinas, tem vários caminhos possíveis. Você pode ir por Santo Antônio, Espírito Santo Pinhal, né? Por Pinhal, e de Pinhal, Mogi Guaçu, e aí cai na 340, Mogi-mirim, Santo Antônio de Posse, Olambra, Jaguariúna, Campinas. Ou você pode pegar por Itapira, antes de Mogi Guaçu, né? Pinhal, Itapira, aí vai fazendo um caminho ali por Pedreira, sai lá em Jaguariúna. É um caminho mais demorado, mas é um caminho bonito. E uma outra alternativa, por exemplo, é ir por Aguaí, de Aguaí pega lá Estiva, Mogi Guaçu e segue o caminho Mogi-mirim, o caminho convencional. Então, veja, eu passei 3 caminhos diferentes, 3 rotas diferentes para chegar ao mesmo destino. Na internet é assim que funciona, existem múltiplos caminhos. E aí a decisão de qual caminho seguir, quem faz é o roteador, que se comunica com os roteadores vizinhos e negocia aí o caminho. Na verdade, escolhe o caminho a partir de algoritmos de roteamento. E quem trabalha com esses algoritmos de roteamento são os protocolos de roteamento usados aí pelos roteadores. E isso a gente vai ver em nossa próxima aula, tá certo? Por hoje fica esse cenário e a gente viu como configurar um roteador repassando, né, pacotes de uma rede para outra, sem usar roteamento, apenas o repasse. Ele tem uma tabela de repasse, então
Sempre que ele receber uma informação dessa rede, ele vai repassar quando o destino estiver nessa outra rede, certo? Deixa eu ver se dá para ver essa tabela aqui. Ah, aqui, ó. Ele não formou aqui, ó, uma rota estática, não tem. A gente pode definir isso, dizendo sempre que para chegar em uma rede, a gente vai usar o mesmo caminho, né? Mas eu quero começar a falar de configuração de roteador na próxima aula, tá certo? Por hoje eu vou deixar essa configuraçãozinha aqui. Até mais, pessoal.